Queridos irmãos e irmãs da Estaca São Carlos, quantas saudades de vocês, pessoas queridas que moram no nosso coração. Embora faça bastante tempo que a gente não se vê, mas o amor, o carinho, a consideração continuam o mesmo. Muitas saudades de vocês, pessoas queridas que moram no nosso coração. Embora a gente não tenha se falado, não tenha conversado nesses tempos, mas o amor, o carinho, a consideração continuam os mesmos. Um privilégio poder falar um pouquinho da Estaca São Carlos. Gostaria de poder estar aí pessoalmente para congratular com vocês nesse momento de 30 anos de existência da nossa estaca, mas infelizmente não será possível. Mas vou deixar minha parte aqui gravada nesse vídeo. Quando eu fui chamado, né, eu não esperava ser chamado para presidir a Estaca São Carlos. Primeiro porque eu havia sido chamado para ser o bispo da ala São Carlos I, a ala 7, fazia 6 ou 8 meses. Então, um tempo tão pequeno que eu achei que seria muito improvável, né, que eles me chamassem para a estaca. Mas, no sábado, fui chamado para uma entrevista, assim como todos os bispos e membros do Sumo Conselho, com a presidência da área. Naquela época, o presidente da área era o Elder Damiani, e ele estava em companhia do Elder Cooper, que havia sido recém-chamado como 70 e estava sendo treinado pelo presidente Damiani. Fui na entrevista pela manhã e depois da entrevista voltei para casa. Foi uma entrevista muito boa, muito especial, um espírito muito gostoso. E naqueles dias o pai da Tati estava bem doente em Londrina, estava internado no hospital, estava passando mal e a Tati então havia ido para lá. E eu fiquei em São Carlos com as 4 crianças, porque tinha entrevista, né, com a presidência diária. Eu já havia me comprometido, né, já havia dado certeza que eu estaria na entrevista e eu não quis falhar com o compromisso, mesmo achando que seria muito pouco provável o meu chamado. Voltei para casa, almoçamos, dei almoço para as crianças e depois do almoço eu fui resolver algumas coisas no computador. Naquela época, a internet era a internet chamada discada, né? Então, ele usava a linha do telefone para funcionar. E, no meio da tarde, né, a presidência diária, então, depois de ter entrevistado todo mundo e orado sobre todos os nomes, então receberam a inspiração de quem seria o novo presidente da Estaca. No caso, não sei por quê, né, o Senhor fez com que eles sentissem que seria eu. Tantos homens maravilhosos nessa estaca, tão bem preparados, tão espirituais, mas acho que eu precisava desse chamado para aprender algumas coisas, para crescer um pouco mais. E o presidente de área, então, não conseguia falar comigo, porque eles ligavam e o telefone estava ocupado, ocupado, ocupado. Então, como eles não tinham outra alternativa, eles resolveram ir até em casa, né? Quer dizer, a montanha veio até Maomé, né? Em vez de Maomé ir até a montanha. Então, eles foram, o Helder Damiani, o Helder Cooper, eu estava com as crianças em casa, eles entraram, eu pensei, opa, alguma coisa aconteceu, né? Talvez estejam querendo me chamar como conselheiro da estaca, alguma coisa assim. Eles entraram, fizemos uma oração, e o Elder Damiani citou algumas escrituras. Uma delas foi Doutrina e Convênios, em que fala que
na pré-existência existiram espíritos grandes e nobres e que os membros da igreja são esses espíritos grandes e nobres e muitos deles são chamados para ajudar o reino de Deus na Terra. Então ele falou, né, que estava me chamando em nome de Jesus Cristo para ser o presidente da Estaca São Carlos por um período, né, de 8, 9 anos. E perguntou se eu aceitava, eu disse, claro, né, onde o Senhor mandar, iremos. Então, ele pediu para falar com a Tati, né, para ver o apoio dela, né. Então, ele ligou para Londrina, né, e falou com ela, falou do chamado e ela ficou muito feliz, muito emocionada, chorou, né. E depois da conversa com a Tati, então, o Elder Damiani pediu para que eu orasse sobre os meus conselheiros. Então, depois que eles saíram, eu pedi para as crianças orarem também. Olha, papai vai orar no quarto, né, sobre os conselheiros da estaca, e vocês não podem contar para ninguém. E orem para que o Senhor me inspire sobre os nomes das pessoas que serão os conselheiros da estaca. Eu fui para o meu quarto e fiz primeiro uma lista, né, dos homens que eu achava que tinham maior potencial, que tinham as especificações para serem conselheiros da Stark, homens que já tiveram experiências de chamados, de liderança, né? Irmãos que foram bispos ou eram bispos, conselheiros de estaca, pessoas que já tivessem, né, uma experiência boa nessa área. Então, eu fiz uma lista, acho que deu mais ou menos uns 12 ou 15 nomes. Então, eu comecei a orar por cada um desses nomes, né? E quando eu orei, né, pelo nome do irmão Salvador e do irmão Moretti, o Espírito me tocou muito fortemente, né? Foi inconfundível, né? O Espírito falou claramente, né, que eram esses os homens que ele queria para compor a presidência da estaca. Então, eu passei esses nomes para o Elder Damiani, né? E o Elder Damiani, então, falou que ele e o Elder Cooper tinham ponderado, né, sobre todo mundo que eles haviam entrevistado. Eles também haviam sentido, né, que o irmão Salvador e o irmão Moretti seriam pessoas provavelmente chamadas para serem meus conselheiros, né? O Espírito já havia feito com que eles sentissem alguma coisa especial. E depois de um tempo, muitos anos se passaram, e o Elder Cooper me contou, né, uma experiência espiritual que ele compartilhou comigo, né, e gostaria de compartilhar com vocês, mas gostaria que vocês guardassem para vocês como uma coisa especial e não divulgassem para ninguém, né, que ficassem só com vocês. Eles falaram que uma das formas que eles perceberam que o Senhor queria que eu fosse o presidente da estaca naquela época foi que quando eu entrei na sala onde eles estavam, eles sentiram, né, um espírito especial, sentiram uma influência do Espírito Santo e sentiram que a sala ficou mais iluminada, né? E então, depois que eu saí, o Elder Damiani perguntou para o Elder Cooper: você percebeu alguma coisa na entrevista com esse irmão? E ele falou: percebi, parece que ficou mais claro aqui dentro. Ele falou: eu também senti a mesma coisa. Então, o Senhor, ele mostra para nós a vontade dele de várias formas, né?
E eu gosto muito de conversar com as pessoas sobre seus testemunhos. E eu vejo que cada pessoa tem um testemunho diferente. Para cada um, o Senhor responde de uma maneira diferente, né? Então, foi bem especial essa experiência. Irmãos, que esse dia da comemoração dos 30 anos da Estaca São Carlos possa ser um dia muito espiritual. Que o Senhor possa derramar suas bênçãos sobre vocês. Que o Espírito Santo possa também se derramar sobre todos. Que todos possam ter uma experiência espiritual maravilhosa. E possam sair dessa reunião de comemoração edificados, com a sua fé fortalecida e com o seu desejo de servir ao Senhor Jesus Cristo ainda mais intenso. E essas palavras eu deixo com vocês, no sagrado nome de nosso Salvador e Redentor, Jesus Cristo. Amém.